noite, queridos amigos. Boa noite. É muito bom estarmos novamente juntos aqui, né? É uma alegria para todos nós. É bacana assim, é a vontade de estarmos aqui. Porque tem um monte de coisa que diz assim, né? Não vai não, tem um jogo legal de Copa, tem não sei o quê, né? Sai de casa, pra quê? Fica aqui mesmo. Aquela vozinha aqui, aí vem o outro aqui e fala assim, vai lá. Tem alguma coisa para você ouvir lá, ou para você ou para algum acompanhante seu, vai lá, porque é sempre bom assistir uma palestra. Porque a palestra, né, gente, a palestra é muito mais do que simplesmente estarmos aqui para escutarmos uma palavra, é muito mais. Junto conosco nós temos acompanhantes, alguns ótimos, outros não tão bons, mas quando eles escutam uma palestra, né, Marçal? Quando eles escutam uma palestra, aí eles falam assim, rapaz, olha, eu acho que eu vou sair do pé do Léo. E aprende as coisas junto com a gente, não é? É assim. Então, nesse momento aqui, que a palestra é pública, o nome já diz, qualquer um pode entrar aqui. A espiritualidade, todos os espíritos que estão escutando aqui, ó, são em maior número do que nós encarnados. E eles também são instruídos assim como nós, não é? Hoje o nosso querido amigo aqui vai falar sobre o tempo certo. O Catarino, ele é um amigo lá do Atualpa, já veio aqui algumas vezes, e sempre que ele vem é uma alegria para nós. Nós gostamos muito das palestras dele. Vou passar então para as atividades aqui da casa. Sei que a maioria aqui já sabe, mas como a gente grava e coloca na web, é bom porque às vezes tem alguém que mora por perto aqui e não sabe que estamos aqui, que tem essas atividades. Todas essas atividades que nós falamos aqui são as atividades abertas. Tem as atividades que são fechadas da casa e com o tempo os trabalhadores vão participando também. Mas todas essas são atividades abertas e são todas convites para quem mora por aqui e que deseja trabalhar na casa espírita. É um convite, cada atividade dessa aqui. Pode participar de todas, se quiser. Então nós temos evangelização infantil todo domingo de manhã. Então quem tem filhos na idade de evangelização, ou algum parente, vizinho, alguém que queira trazer aqui para a evangelização, tragam, porque é muito bacana, as crianças gostam muito. E enquanto as crianças são evangelizadas, os pais ficam também ali fazendo uma roda ali, um bate-papo, e o aprendizado é para todos. Não é isso, Léo? O Evangelho, leitura e reflexões acontece na segunda-feira, de manhã e à noite, às 10 da manhã e às 19 horas. É uma pequena prece que se faz aqui nessa sala mesmo. É como se fosse um evangelho no lar. Ajuda na harmonização, no equilíbrio de quem faz a prece, e para casa também é muito bom, né? O estudo sistematizado da doutrina acontece todo sábado. Todos são convidadíssimos. A partir de agosto retomaremos o estudo, que a gente está num pequeno recesso agora. Então quem quiser estudar, vem aqui no sábado às 17 horas, será muito bem-vindo. Quando eu falo em estudar o estudo sistematizado da doutrina, gente, o estudo é aberto para todos. Então às vezes você tem aquele amigo que é católico, que é evangélico, quer conhecer um pouco mais da doutrina, dá para ele estudar aqui. Não precisa ser espírita para fazer o ESD, não. O estudo sistematizado é aberto para todas as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nós tivemos inclusive um caso, numa casa que eu frequentava, de um amigo que frequentou com a gente durante todo o ESD. No final ele se despediu e foi ser pastor evangélico. Ele era evangélico e a gente não sabia. Mas foi com conhecimento a respeito da doutrina espírita. Garanto que ele não vai falar mal da doutrina. Ele vai ser um evangélico consciente do que é o espiritismo e vai levar certamente muitas ideias espíritas para as pregações dele, né? É o futuro do espiritismo, né, Catarina? O futuro do espiritismo é que todas as religiões abracem o espiritismo. Bazar beneficente. A nossa palestra pública toda quinta-feira, essa é ininterrupta. Bazar beneficente, que funciona aqui nesse corredor, na sala 216, no final do corredor aqui. Quem quiser conhecer depois, no final da palestra, é só falar que a gente abre lá para conhecer, é bem bonitinho. Esse bazar ajuda
na sustentação financeira da casa mesmo, né? Além de contribuir também para aquelas pessoas que compram as peças do bazar, né? Num preço mais módico. Chocolate fraterno, na primeira quarta-feira do mês. Esse chocolate fraterno a gente traz aqui para essa sala um lanche, né? A gente traz de casa já traz um sanduíche, um chocolate quente, um suco, e a gente leva lá para a UPA de São Sebastião. Lá a gente distribui esse lanche, distribui uma palavra, conversa com as pessoas. Então, todos que estão lá, às vezes aguardando um atendimento durante o dia todo, lá estão com fome, né? Ou os próprios atendentes, motorista de ambulância. A gente já conhece os moradores de rua em volta ali, já nos chamam pelo nome, já é bem interessante. Quem nunca participou, é uma experiência muito bacana. É só chegar aqui na quarta-feira, na primeira quarta-feira, às 20 horas, e vai com a gente. Projeto Almofadas do Coração. Esse também é um projeto muito bacana que acontece nessa sala. Voluntárias confeccionam almofadas em formato de coração. Agora eu tenho uma aqui para mostrar. Ó, a almofadinha, que gracinha. Essa almofadinha aqui, em formato de coração, ela é confeccionada com muito amor, com muito carinho pelas voluntárias. Tem aqui uma mensagenzinha que acompanha, um saquinho aqui de papel celofane, e são doadas para mulheres mastectomizadas na rede pública de saúde. No ano passado, nós distribuímos na rede pública mais de 500 almofadas dessas. E todas elas, é muito triste, mas todas elas foram utilizadas, né? Não foram suficientes para atender todas as mulheres que tiveram que fazer cirurgia de mama. É muita coisa. Apesar da prevenção, ainda acontece muito. Nós temos a nossa biblioteca, então quem quiser algum livro, nós temos vários livros aqui, além do Pentateuco, temos muitas obras aqui complementares que também estão disponíveis para quem desejar. Leitura, O Tempo. Quem gostaria de fazer leitura? Voluntário, voluntária? Ok? Você faz? Você faz? O tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem,
constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vou pedir que a Arabella faça uma prece para nós abrirmos os trabalhos. Querido Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos para ouvir a Tua palavra, para ouvir os Teus ensinamentos e agradecemos essa oportunidade. Agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos, Senhor, por estar sempre do nosso lado. Pedimos que abençoe a todos aqueles irmãos que estão encarnados e desencarnados, e aqueles que não puderam estar presentes, que estão com alguma dificuldade, algum problema de saúde, que todos sejam fortalecidos e abençoados. Abençoe esta casa, abençoe os seus leitores, abençoe os nossos leitores, abençoe o nosso palestrante, que com certeza dará a palavra que a gente precisa ouvir. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Catarina, a palavra é sua. Muito boa noite. Inicialmente, agradeço sempre gentil convite do nosso grupo espírita Irmãos do Caminho para compartilhar com todos algumas reflexões em torno de um tema doutrinário espírita. No caso de hoje, tempo certo. Que todos nós possamos fazer excelentes reflexões em torno do tema proposto. Existem perguntas cujas respostas são muito difíceis de serem devidamente respondidas. São perguntas que exigem muita reflexão, muita análise, muita ponderação para conseguirmos obter uma resposta consistente. Uma dessas perguntas é a seguinte: afinal de contas, o que significa o tempo? E essa condição de ser uma pergunta difícil não é recente. Ela faz muito tempo que ocorre dentro das cogitações humanas, essa preocupação com o tempo. Então, quando nós nos deslocamos para 400 anos depois de Cristo, nós encontramos um vulto muito conhecido do cristianismo, Santo Agostinho, fazendo essa pergunta a respeito do tempo. E essa questão, esse questionamento de Santo Agostinho, consta num conjunto de obras, que aliás está em PDF livre, se nós quisermos acessar, chamada Confissões. As Confissões de Santo Agostinho são 13 volumes, e no 11º volume ele apresenta a nossa pergunta. E aí Santo Agostinho escreve da seguinte forma: afinal de contas, o que significa o tempo? Mais uma vez, 400 anos depois de Cristo. E aí ele mesmo diz: se por acaso ninguém me pergunta, eu sei responder. Mas, se alguém me pergunta e eu quero responder, eu já não sei mais responder. Então, Santo Agostinho, de um jeito bastante lúdico, até humorístico, falou
que é muito complicado explicar para as pessoas o significado do tempo. E aí, baseado nessa observação, nós passamos a entender por que isso acontece. Além do questionamento de Santo Agostinho, que eu compartilhei com todos, temos também que levar em consideração que o tempo ele é analisado sobre muitas dimensões. Existe, por exemplo, o chamado tempo cronológico, mas existe também o tempo histórico, mas existe também o tempo baseado em ciclos, mas existe ainda o tempo certo, que aliás é o tema da nossa exposição, que é o tempo de Deus. Olha quantas variações nós temos a respeito de um aparente simples tempo. Vamos então entender essas várias dimensões. O tempo cronológico é um tempo muito perceptível, é baseado em segundos, minutos, horas, dias, semanas, poucos anos, não mais do que isso. Um exemplo clássico. Como é que foi a sua consulta médica hoje? Foi ótimo. Demorou 1 hora. Teve um horário para começar e um horário para terminar. É simples, tempo cronológico. Mas, quando caminhamos para o chamado tempo histórico, aí é outra dimensão completamente diferente. De fato, há um momento que se inicia o tempo histórico, há um momento em que ele se encerra, mas um monte de coisa acontece no meio do caminho. Por exemplo, quando nós nos reportamos à Idade Antiga, tempo histórico, tem um momento que ela foi referenciada. Descobrimento da escrita, através da escrita cuneiforme em placas de argila, justamente pelos sumérios. Isso aconteceu 4.000 anos antes de Cristo. É uma referência. Aí aconteceu um monte de coisa até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano no Ocidente. Nesse meio campo, tivemos nascimento, apogeu e queda do Império Romano, além do desenvolvimento da cultura grego-romana, de uma forma geral. Então, muitas coisas aconteceram. É difícil conseguirmos resumir isso num simples e objetivo conceito. Aí, quando nós passamos para a Idade Média, 476 depois de Cristo, até 1453, queda do Império Romano no Ocidente. Um monte de coisa aconteceu no meio do caminho. Feudalismo, cultura medieval, dentro de outros tantos eventos. Avançamos um pouquinho mais. Vamos para a Idade Moderna, 1453 até 1789. Mesma coisa. Diversos fatos aconteceram. Tivemos, naquela oportunidade, mercantilismo, tivemos a Revolução Comercial. Então, observamos conceitos muito distintos uns dos outros. E, finalmente, a Idade Contemporânea, 1789 até os dias atuais, com a independência de diversas nações, dentre outros tantos acontecimentos. Percebemos como é que a dimensão do tempo causa em todos nós um impacto e uma dificuldade de conseguirmos definir com clareza, mas não para por aí. Há também o chamado tempo baseado em ciclos, ciclos da natureza, dos costumes, das tradições. Vamos exemplificar. Se por acaso nós pudéssemos nos deslocar hoje, agora, para a Etiópia, íamos chegar na Etiópia e íamos perguntar qual é o ano hoje aqui na Etiópia? 2026, tá certo. Quantos meses tem o ano 2026? 13 meses, é claro. Na Etiópia, há 13 meses para o ano corrente, não há 12 meses, como nós estamos dentro da nossa conduta normal, da nossa relação social. 13 meses. Se formos para o Japão adota o nosso calendário gregoriano, do Papa Gregório XIII do século XVI, ok. Mas o Japão tem um calendário paralelo, que é o calendário das eras imperiais, que ele utiliza quando ele quer. Aí se formos para a China, um pouco mais de dificuldade.
A China respeita o calendário ocidental, adota-o parcialmente, mas qual é o ano que a China está vivendo hoje? 4.724. É uma outra referência, é uma outra dimensão do tempo. Percebemos a extensão, a amplitude, a profundidade, o que significa conceituar o tempo? Finalmente, nós também temos o tempo certo, que é o tempo de Deus. Para esse momento, para essa ocasião, convém, numa tentativa de colocarmos o conceito do tempo mais dentro de alguma referência, usarmos um importante modelo que consta no nosso Velho Testamento, que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes possui 12 capítulos, mas o terceiro capítulo ele é emblemático, para que possamos entender o que significa tempo certo, ou tempo de Deus. Quando nós nos posicionamos em Eclesiastes, convém, nesse momento, dividirmos alguns conhecimentos. Eclesiastes significa pregador, aquele que prega, ou aquele que convoca uma assembleia para falar alguma coisa importante. É tão importante que há uma suposição que o redator, o escritor de Eclesiastes foi Salomão. É uma suposição, não há evidências históricas que consigam afirmar isso categoricamente. Então vamos aqui compartilhar alguns pequenos versículos, justamente do capítulo 3 de Eclesiastes, para entendermos o tempo certo, o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, e há tempo de colher. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, e há tempo de edificar. Há também o tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de prantear, há tempo de dançar, há tempo de juntar pedras e depois de espalhar essas pedras. Há tempo também para todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, no nosso dia a dia, de dançarmos e depois de prantearmos as dificuldades que a vida traz por meio de abraços e por meio de parar de dar abraços. Percebemos? Há um tempo determinado para cada acontecimento. Se prestamos muita atenção, observamos que há, dentro de Eclesiastes, mecanismos de ação e reação, causa e efeito. Você pode fazer algo e em seguida você vai se responsabilizar por esse algo que você fez em um determinado momento, vinculando todos nós às nossas ações. E elas ocorrerão não de forma fortuita, elas ocorrerão no devido tempo da justiça divina, quando for necessário que ocorram acertos para retificar e de alguma forma reordenar aquilo que não estava muito bem colocado nas nossas vidas. Esse é um ponto muito significativo. Mas a pergunta continua, mas afinal, qual é a definição do tempo? Nós observamos a mensagem que foi colocada aqui, muito bem escolhida, da obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 1, o tempo. É a melhor definição do tempo, justamente é dessa mensagem. Da leitura feita em sua integralidade, nós concluímos o seguinte: tempo é um recurso divino oferecido à humanidade para que ela possa usar da maneira que desejar, mas é um recurso muito mal utilizado pela criatura humana, que não o valoriza. E a prova disso, já falamos a definição, são as duas observações que todos devem ter visto quando foi colocada a mensagem. Duas grandes observações. Primeira grande observação: Emmanuel
explica, autor da obra Caminho, Verdade e Vida, com psicografia de Chico Xavier, que dentro da negligência humana, a primeira grande negligência humana é a expressão matar o tempo, que muita gente pratica. Vou matar o tempo. E para ilustrar as consequências, os efeitos de matar o tempo, nós nos reportamos agora a uma outra obra, Contos e Contos, do irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, nós encontramos um personagem chamado Anselmo Figueiredo, e justamente o título do capítulo é O Homem que Matava o Tempo. Vamos então compartilhar com todos para extrairmos lições e ensinamentos. Anselmo Figueiredo nasceu numa família espírita, mãe muito dedicada, pai também muito dedicado, recebeu grandes orientações desde cedo a respeito da doutrina espírita, mas desde pequenininho ele questionava o pai e a mãe. Pai, você é mais velho que eu, então você tem que realmente se dedicar à religião. Eu sou um garotinho, eu não preciso ficar aprendendo religião. Mãe, você tem problema de saúde, você tem que se dedicar a alguma religião para Deus ajudar a sua saúde. Mas eu não tenho problema nenhum de saúde, eu posso ficar tranquilo, eu não preciso de espiritismo nenhum, não preciso de religião nenhuma. E Anselmo Figueiredo, com essa linha de pensamento, com essa forma de encarar a vida, foi crescendo. Tios, avós, padrinhos, sempre procuraram conversar. Anselmo, você já está um rapaz, não é o caso de você descobrir o que você veio fazer nessa vida, nessa encarnação, para você tomar alguma responsabilidade. Tio, você não está doente? Você se preocupar com religião, como meu pai, tudo bem. Ou tia, você se preocupar com a religião, porque você já tem uma certa idade, faz sentido, mas eu sou um jovem, eu não preciso me preocupar com tudo isso. E Anselmo Figueiredo, então, passou a sua vida inteira matando o tempo, até que chegou aos 48 anos de idade. E toda vez que alguém se aproximava dele para falar sobre esse assunto, ele repetia a mesma história. Não estou doente, não sou criminoso, não fiz nada de errado, não tem por que eu não curtir e aproveitar a vida. Para que eu vou me preocupar com religião? E finalmente, aos 48 anos de idade, ele teve um ataque cardíaco fulminante, desencarnou. Aí ocorreu, conforme relato do autor da obra, o irmão X, Humberto de Campos, Anselmo Figueiredo não conseguia perceber nada, tudo escuro. Ele sabia que estava de olhos abertos, mas não via nada. Após um certo tempo, ele resolveu orar e pedir o apoio da mãe, do pai, de quem fosse, porque ele não estava enxergando nada. Aí ele percebeu um clarão muito intenso na sua frente e conseguiu enxergar a mãe. Tentou se aproximar, mas não conseguia se aproximar muito, a claridade era intensa demais. Aí a mãe disse: meu filho, estou há 10 anos pedindo a Deus para ter um contato com você. Você matou o tempo, agora o seu tempo está morto. Faça um esforço para ressuscitá-lo. Peça a Deus uma oportunidade para que você possa vir a utilizá-lo de uma forma mais adequada. Mas mãe, eu fui abandonado aqui, ninguém está do meu lado. Você nunca foi abandonado, meu filho. Você está apenas vivenciando aquilo que você fez durante o tempo da sua vida. Reze muito, eu também rezarei por você. Lembre-se, ressuscite o tempo que você mesmo matou. Certamente Deus vai lhe conceder essa oportunidade. E a mãe teve que sair daquele local. E Anselmo Figueiredo ficou dentro das suas cogitações, dentro das suas reflexões, pedindo uma oportunidade para ressuscitar o tempo que ele mesmo assassinou, em função da sua incúria, da sua imprevidência, da sua negligência. Percebemos? Então, matar o tempo, consta até na mensagem que foi apresentada, significa uma falta de consciência de todos nós a respeito do que viemos fazer aqui, do propósito de estarmos dentro desta encarnação. Esse é o primeiro ponto. Mas há outro ponto, também significativo. Além de matar o tempo, a outra expressão que foi apresentada foi: tempo é dinheiro. Aí Emmanuel explica, autor da obra Caminho, Verdade e Vida,
que essa é uma forma muito ingênua de nós procurarmos atender os nossos interesses imediatos, imaginando que os nossos compromissos espirituais não têm assim tanta importância. É lógico, é evidente que todos nós temos que lutar pela nossa dignidade, as nossas roupas, a nossa saúde, temos que oferecer segurança, abrigo a todos nós e aos nossos entes queridos, mas nós falamos aqui de algo fora de controle. Significa tempo é dinheiro, é usar o tempo só para ganhar dinheiro e mais nada, como se nada mais houvesse de importante para fazer. Nesse ponto, nós estamos, ao fazer isso, deixando de lado a nossa evolução espiritual com as consequências que, segundo Emmanuel, serão resolvidas em encarnações posteriores de dificuldades pelo mau tempo que foi muito mal utilizado e mal baratado. E aí nós começamos a pensar, a evolução espiritual precisa ser protegida, porque nós prestaremos contas do tempo que recebemos na nossa encarnação. Nesse momento, nós passamos por uma outra obra, chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de autoria de Leon Denis. Lá, para que nós possamos entender a responsabilidade que todos nós temos na evolução espiritual, Leon Denis nos ensinou o seguinte: na planta, a inteligência dorme. No animal, a inteligência sonha. No ser humano, a inteligência nasce, cresce, se agita e consegue se desenvolver. Se, tem uma condicionante, se a inteligência tiver o apoio da vontade humana em cumprir as leis divinas. Se não tiver, não há desenvolvimento adequado dessa inteligência. Percebemos? Então a evolução espiritual precisa do acordo da nossa vontade com as leis divinas. Se eu brigar com as leis divinas, se eu entrar em atrito com as leis divinas, eu não conseguirei aproveitar a minha evolução espiritual de maneira adequada. O tempo vai passar e eu não terei aproveitado adequadamente essa concessão divina de valor infinito. Estamos alcançando o entendimento, a ideia? Precisamos ter o nosso quinhão de responsabilidade nesse contexto. E quando falamos em evolução espiritual, além da obra, o problema do ser, do destino e da dor, também devemos pensar nos mecanismos que a justiça divina nos apresenta para que não fiquemos tão passivos diante do tempo que aqui estamos na condição de encarnados. E o que acontece conosco para nos motivar a buscar a nossa evolução espiritual e não perdermos tempo? Dois grandes mecanismos. Esses dois mecanismos constam na obra O Consolador, no item 246. Emmanuel, autor da obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte: há uma diferença entre provas e expiações. São os dois mecanismos que a justiça divina utiliza para que todos nós possamos avançar na evolução espiritual e não perder tempo. O que significa prova? Prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso o caminho do trabalho e da edificação espiritual. É aquele discípulo que, quando está desencarnado, diz assim: eu amo o meu semelhante. Se eu estivesse na terra e tivesse dinheiro, eu usar de uma forma muito racional, equilibrada, espiritualmente desenvolvida, eu iria abraçar todos os meus irmãos, ia tratar todos com a máxima dignidade. Tá bom, pode encarnar, vamos dar uma olhada nisso, se isso vai acontecer mesmo. Aí encarna. Aí a gente vai fazer a prova, para verificar se você de fato está nessa condição que você supõe no mundo espiritual que você esteja. E alguns são muito bem sucedidos, outros não. Esse é o caso das provas. E a expiação.
Expiação tem um outro conceito, é um mecanismo que nos incentiva a evolução espiritual de outra forma. A expiação é a pena imposta a um malfeitor que cometeu um crime. É cabível a todos nós em função de crimes que tenhamos cometido em vidas anteriores, para que possamos gerar, dentro do ciclo necessário, o arrependimento, a própria expiação e a reparação necessária com as nossas vítimas, que exigem de todos nós a devida reparação. Percebemos as duas situações? Agora convém abordarmos um aspecto. Vamos exemplificar a questão das provas e como é difícil isso acontecer conforme nós gostaríamos que acontecesse. Para tanto, convém lembrar que existe no Livro dos Espíritos a questão 258. O que diz a questão 258 do Livro dos Espíritos? Quando um espírito encontra-se entre uma encarnação e outra encarnação, nesse meio tempo, é possível ele, o espírito, solicitar provas para a sua vida, a fim de que ele possa evoluir, progredir dentro das suas possibilidades e limitações. Ele pode pedir, mas cuidado com o que você pede, porque você vai ter que responder pelo seu pedido. Vamos dar um exemplo, né? Falamos anteriormente da obra Pontos e Pontos, agora vamos falar de outra obra muito relevante, mas do irmão X de novo, Humberto de Campos. Contos desta e de outra vida, que é a próxima obra. Nessa obra, nós temos um capítulo 30, Candidato à Redenção. Vou compartilhar com todos a história. Dentro do mundo espiritual, em áreas inferiores, um espírito clama com a voz muito alta, gritando: meu Deus, não aguento mais sofrer com a culpa, meu remorso, meu arrependimento. Me dê uma oportunidade para reencarnar. Eu aceito qualquer coisa. Aceito o câncer, reencarnar com lepra, aceito a fome, a nudez do corpo ou qualquer outra dificuldade. Mas me permita encarnar para acabar com essa voz que me culpa, que me responsabiliza por atos que eu fiz. De repente, uma luz muito intensa surge próximo dele e um espírito elevado fala: meu irmão, Deus ouviu a sua prece. Aqui estou para atender a você, mas não do jeito que você está pedindo. Lembre-se, Deus prefere a misericórdia e não o sacrifício. Você vai ter a chance de reencarnar. Aí ele respondeu: muito obrigado, meu irmão, é o que eu queria. E vai reencarnar numa família espírita. De novo, Humberto de Campos adora falar isso para todos nós. E ao reencarnar na família espírita, você vai receber toda a orientação, todo o apoio. E vai ser necessário que você conduza a tarefa de conduzir a mediunidade com Jesus. E para tanto você vai ter que se dedicar em muito à ajuda ao próximo. Aí o Espírito respondeu: farei isso. Amarei os orgulhosos, abraçarei os humildes, farei tudo que estiver ao meu alcance para difundir o bem, serei uma ferramenta de Deus na terra para ajudar quem precisar. Que assim seja, meu irmão. Você vai ter seu desejo concedido. Adivinha? Aquele irmão que pediu apoio reencarnou numa família espírita completamente estabilizada, bem orientada, levou para um centro espírita do nível aqui que nós estamos agora, tudo organizado, limpinho, pintado, tudo bonitinho, teve todas as aulas. Quando ele chegou na adolescência, eclodiu a mediunidade extensiva nele. Ele então foi pedir apoio no centro espírita. Recebeu apoio, orientação, não satisfeito, ele solicitou a possibilidade de ter uma reunião mediúnica, onde ele ouvisse do mentor espiritual dele algumas dúvidas que ele tinha. E assim foi feito. Foi organizada uma reunião no grupo mediúnico, ele sentou, ocupou a posição na mesa, e naquele momento um outro médium que estava ali começou a conversar com ele por meio da psicofonia.
E ele então falou: meu irmão mentor, eu agora sou médium de efeitos ostensivos, eu vejo espíritos, falo, eu estou com dúvidas. Pois não, pode falar. O que eu devo fazer quando eu estiver diante da crueldade das pessoas que me maltratam por eu ser espírita, médium ostensivo? Aí o mentor respondeu: perdoa e ajuda, mantenha a sua fé em Jesus. E o que eu faço quando eu sentir que eu estou sendo vítima de mistificações e enganos? Ajuda e perdoa, continua com seu trabalho e sua tarefa. Mas se por acaso eu for alvo de maledicências, de pessoas dizerem que o que eu estou escrevendo e vivendo não é a realidade, perdoa e ajuda, prossiga dentro da sua tarefa. Tudo que ele falava, o mentor respondia: ou ajuda e perdoa, ou perdoa e ajuda. Dizia: não desista, continua, prossiga na sua missão. O jovem ouviu, chegou o momento da prece de encerramento, foi feita a prece de encerramento, ele agradeceu cada um dos participantes pela oportunidade, saiu e nunca mais voltou na casa espírita. Vamos lembrar? Aquele espírito que pediu câncer, a lepra, a fome, a nudez do corpo ou qualquer outra doença, iria abraçar os orgulhosos, iria ajudar aqueles que precisavam de apoio, simplesmente não apareceu mais na casa espírita. Ele tinha que ter um honrado compromisso assumido. Conseguimos entender esse mecanismo precioso, que são as provas que vão nos permitir reconhecer se estamos de fato compatíveis, adequados com aquilo que nós falamos que estamos, porque é muito comum nós dizemos: isso que aconteceu errado, eu não faria isso. Vamos colocar você em prova, nas mesmas situações, igualzinho, daquele jeito que nós estamos criticando, para que possamos avaliar se o que você está falando é verdadeiro ou não passa de palavras ao vento. Então é muito necessário que tenhamos a responsabilidade nas nossas críticas, quando apontarmos o dedo, quando formos apedrejar a reputação de alguém, mesmo que haja evidências de culpa. Mas a pergunta é: se você estivesse lá, naquela cadeira, naquela função, naquela atividade, o que você faria? E aí talvez você esteja na próxima encarnação naquela atividade, para que possamos aferir se você de fato está naquela posição que você imagina. Um ponto relevante, dentro ainda do Livro dos Espíritos, na questão 399, convém destacarmos que a prova também tem a função de nos preparar para missões futuras. Alguns de nós, eu vou citar um caso, Eurípides Bassanufo nasceu em 1880 e desencarnou em 1918. E ele fundou uma farmácia homeopática em Sacramento, Minas Gerais. Mas na encarnação anterior, ele nasceu numa localidade chamada Borá e foi um agricultor. E o que ele teve que fazer como agricultor? Simplesmente conhecer as plantas, jardins, flores, para angariar conhecimento, informações, a fim de que na próxima encarnação, que aí sim ele foi Eurípides de Bassanufo, ele tivesse conhecimento na área da botânica, plantas medicinais, para com isso fundar a farmácia homeopática de Sacramento. Percebemos? Então, às vezes, nós também passamos por situações e provas difíceis para verificar se o seu ombro já suporta dificuldades para o futuro, a fim de que você possa honrar o mundo de regeneração numa certa função difícil, complexa, para que você possa colaborar para o progresso da humanidade. Entendemos? Então, a prova também tem esse aspecto importante de nos preparar para missões futuras. Mas há as expiações, né? Há ainda as expiações, falando das provas. O tempo nos apresenta também expiações. Vamos lembrar de novo o conceito? Expiação é uma pena imposta a um malfeitor que cometeu um crime. Sobre isso, convém lembrar que todos nós estamos vinculados ao nosso passado. Todos nós trabalhamos em 3 dimensões do tempo ao mesmo tempo. Agora mesmo estamos em 3 dimensões. Presente, que estamos aqui conversando,
mas a cabeça de vocês está vinculada ao que vocês farão daqui a pouco, amanhã, daqui a poucos meses, em função das preocupações naturais, e vocês estão vinculados às escolhas que foram feitas antes, que trouxe vocês até aqui. Foi muito bem abordado, né? As vozes que nós ouvimos. Então, nós escolhemos estar aqui, podíamos ter escolhido não estar aqui. Então, nós estamos vinculados ao passado, que decidimos, ao presente, que é o agora, e aquilo que vai acontecer no futuro, fruto das duas situações anteriores. Percebemos isso. E aí nós nos reportamos, nesse momento, não a uma história, mas aos conceitos doutrinários. O primeiro grande conceito que gostaríamos de compartilhar, no livro dos Espíritos, na introdução do livro dos Espíritos. Nós encontramos, logo depois da introdução, os prolegômenos e descobrimos o seguinte: não há absolutamente nenhum fato impossível de ser apagado pela expiação. O que quer que tenhamos feito, das coisas mais simples, as mais abjetas, que a gente não tem coragem nem de confessar a nós mesmos, nada do que tenhamos feito poderá não ser apagado com uma expiação. Quem tirou a vida de alguém vai ter que expiar, dar a vida para esse alguém. Quem roubou uma herança, enganou alguém, vai ter que devolver o dinheiro para esse alguém. Quem desorientou alguém de alguma forma, vai ter que orientar esse alguém de alguma forma. Percebemos? Então, tudo que nós tenhamos feito de equivocado, por mais complexo, difícil e abjeto que tenha sido, porque nós não nos lembramos, poderá ser resolvido por meio da expiação. Logo depois, convém lembrarmos do capítulo 7, da obra Céu e Inferno. O que é que encontramos lá? Os 33 pontos da justiça divina. Convém abordarmos só 3 pontos: 7, 8 e 9. O 7 nos ensina o seguinte: o ponto 7 refere-se ao fato de que todos nós estamos vinculados ao bem e ao mal que por acaso nós realizamos. Qualquer pensamento mau, qualquer iniciativa equivocada terá uma consequência negativa. Mas qualquer ato bom, por mais simples que seja, será utilizado em nosso benefício como mérito diante das nossas dificuldades. Entendemos isso? Tudo que pudermos fazer de bom irá ser nosso advogado de defesa em situações futuras. O ponto 8 também merece a nossa consideração, refere-se ao fato de que não há nenhum mal que não possa ser combatido em função da nossa vontade. Então nós temos essa condição de mudarmos o nosso roteiro. E finalmente ao ponto 9, que eu considero muito relevante, que diz o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for naquela existência, ser-no-á na seguinte, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Em outras palavras, nós somos uma legião. Olhamos para o espelho e vemos uma pessoa, mas nós estamos olhando para o espelho, ali está quem fomos ou quem somos agora, quem fomos no século XIX, XVIII, XVII, XVI, e nós somos uma legião. Porventura, equívocos que foram cometidos em outro tempo podem ser resolvidos agora. Talvez tenham que ser resolvidos depois, mas o importante é que serão resolvidos, porque a nossa destinação é a perfeição sob o olhar de Jesus e de Deus nos conduzindo. Para encerrar, em função do horário, nós gostaríamos de ultimar aqui as nossas reflexões, compartilhando com todos um pensamento de Heráclito de Éfeso, que era justamente um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates. Aí nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo. O que Heráclito de Éfeso falou, que é importante para esse momento? Ele diz o seguinte: ninguém consegue banhar-se 2 vezes na mesma água.
Porque na segunda vez que for banhar-se na água do rio, as águas não serão as mesmas. E a própria pessoa também não será a mesma. Porque ela já aprendeu alguma coisa, já conheceu algo diferente e já pode mudar a rota e o caminho da sua vida. E é o que esperamos que todos nós aqui façamos após essa exposição. Que façamos como Heráclito de Éfeso, ou seja, ao entrarmos aqui estávamos de um jeito e esperamos que ao sairmos daqui levemos as considerações, as reflexões, as ponderações que aqui compartilhamos para colocar a nossa vida numa rota mais luminosa em nosso próprio benefício. Que Jesus nos ilumine. Pois é. No tempo. No tempo certo. No nosso tempo e no tempo de Deus. Poxa, é tão bom quando a gente ouve coisas assim e que realmente conseguimos, né, captar tantas coisas para introspectarmos, né, para carregarmos mesmo conosco, né? E hoje, quando a gente for fazer aquela nossa prece ao dormir, a gente vai falar: peraí, deixa eu fazer um balanço aqui. Santo Agostinho, né? Deixa eu fazer um balanço aqui, deixa eu ver aqui. Será que eu fiz hoje todo o bem que eu poderia ter feito? Ou será que eu fiz alguma coisa que eu deva corrigir, algum equívoco que eu cometi? E essas coisas, né, nos modificam, né? Nos modificam. Então, essa palestra nos trouxe realmente muitas reflexões, né? Muitas reflexões que não são nenhuma novidade, fazem parte do nosso dia a dia, né? Só que às vezes a gente esquece de pensar nisso, né? E aí, muitas vezes, matamos o tempo, né? Matamos o tempo. Olha que oportunidade que cada um de nós está tendo neste momento, né, de refletir sobre isso e mudar a nossa rota, né? Porque a gente não pode mudar o ontem, mas a gente pode mudar o amanhã. Isso é a nossa vida, né? Sempre assim, né? Podemos fazer um amanhã muito melhor, porque seremos melhores, né? Agradecemos muito ao Catarino por ter vindo aqui com tanto carinho trazer as reflexões para nós. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. Eu quero até pedir desculpa a vocês que a gente está fazendo uma pintura na casa, não está pronta ainda, a gente está embaçando ainda, e está meio bagunçado ali, mas dá para passar com cuidado ali, sem se sujar nem nada, e a sala está limpinha lá, a sala do passe. Quem desejar tomar o passe, é só ficar sentadinho aqui que será chamado, e vamos tentar manter só o silêncio, né, o equilíbrio, né? Essa harmonia que nós temos aqui nesse momento agora, porque enquanto nós estamos aqui aguardando, a espiritualidade já está trabalhando, porque eles estão examinando cada um de nós aqui. Aqui em cima tem um Jeikan muito maior do que esse físico, e esse Jeikan tem muitos espíritos que neste momento eles vêm aqui e examinam cada um de nós, o nosso físico, o nosso espiritual, todo o desequilíbrio, tudo que precisa de algum ajuste. A gente está recebendo essa atenção da espiritualidade. Quando a gente chega no passe, é o ápice, onde a pessoa que está lidando o passe é só um instrumento. O passe vem do mais alto, né? Para trazer esse equilíbrio, essa harmonia que a gente precisa. É uma coisa maravilhosa, assim, né? Que Jesus nos ensinou, né? Jesus já estava no passe. Então eu vou apagar a luz só para... No primeiro momento parece escuro, mas vai clareando, ó. O olho vai acostumando. Acho que ajuda a gente a concentrar e ficar na harmonia, né? Vou fazer então uma pequena prece e na sequência eu vou começar a chamar para o passe, ok? Então, Pai querido, neste momento, agradecidos por estarmos aqui dessa forma tão fraterna, tão amiga, ouvindo palavras
tão significativas, importantes para a nossa caminhada. Somos extremamente gratos, Pai. Gratos por esta casa que nos abriga, gratos pelo irmão que tão gentilmente, com tanto carinho veio falar conosco, gratos pela vontade que tivemos de estar aqui e que nada conseguiu nos dissuadir do contrário. Gratos pela nossa saúde, gratos por termos um lar, gratos pela nossa família, pelos nossos amigos de trabalho, pelos nossos vizinhos, todos muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Obrigado, Pai. Pedimos suas bênçãos para todos. Pedimos suas bênçãos em especial para aqueles irmãos que por algum motivo não puderam vir, que estão passando por alguma dificuldade física, alguma doença, que sejam reconfortados, que sejam fortalecidos. E assim, Pai querido, agradecidos por tudo, pedimos suas bênçãos e a permissão para encerrarmos essa parte do nosso trabalho, dando graças a Deus. Que assim seja.